tem as refinarias iranianas no Estreito de Perfeito. Hormuz. Aham. Só que o petróleo não está lá. Então é basicamente a logística de exportação. Então, a curto prazo, o Irã não pode mais exportar 80% do seu petróleo, mas você ainda consegue, por outros caminhos, alguns outros portos, exportar, mas assim, um baque tremendo ao governo iraniano. Eu acho que o Trump vai tentar utilizar essa ameaça ou essa atuação militar para aumentar sua capacidade de negociar com os iranianos. Ou ele vai mandar uns 5, 6 mil soldados para tentar tirar o urânio enriquecido, que seria uma operação super arriscada. O grande problema disso é, você está numa situação difícil. A lógica sempre vai ser a mesma. Uma retirada é ruim, é uma derrota estratégica, então, na dúvida, você vai apostar ainda mais. Foi assim a guerra no Vietnã. Todo mundo sabia, depois de um ano, aquilo aí vai dar ruim. Aham. Só que ninguém queria assumir a responsabilidade política e dizer aquilo foi um erro terrível, vamos ser agora, porque cada dia que a gente fica só vai ficar pior. E você teve vários presidentes que ficaram. Ficaram por quê? Porque não queriam assumir o custo político. O Afeganistão também. Quando Obama ganhou, em 2008, todo mundo do establishment político sabia que aquilo não tinha solução. Que assim, você não consegue consertar, entre aspas, o Afeganistão. Ia morrer um monte de americano, caro pra caramba, um monte de civis afegãos, milhares e milhares iam morrer nesses embates contra o Talibã. O que o Obama fez? Continuou, aumentou o número de soldados. Por quê? Porque é um presidente inexperiente na política externa, não queria fazer o primeiro grande pronunciamento da sua presidência e dizer, então, gente, eu vou assumir que nós perdemos essa guerra. O cara que teve essa coragem foi o Biden. E foi uma saída traumática, não sei se você lembra. O Lembro. cara saiu de lá, assim, numa situação caótica, morreram soldados Aham. americanos, mas o cara sumiu. E a grande pergunta é se o Trump tem essa disposição para assumir a derrota e se você conhece o Trump nunca vai dizer, cara, foi mal, tava doidão, É. perdão, fiquei... Ele não, foi, no mínimo, burro, porque assim, cara, vamos lá. É, quem sou eu, né? Ainda mais agora, depois que tudo já transcorreu. Mas, cara, porra, se o principal risco que os Estados Unidos corria era que os caras fechassem o Estreito de Hormuz, era tão complicado assim, sei lá, fazer uma operação lá e começar por lá. Em segundo lugar, os caras não estudaram direito, os Estados Unidos não viram que, porra, esse cara já tá com 86 anos, não é óbvio que tem um sucessor? Porra, não sei, parece que os Estados Unidos não prestaram atenção no que eles estavam fazendo. A sensação que eu tenho é que o Trump, como tu disse, foi facinho lá na Venezuela, dá-lhe aí no Irã também, de qualquer jeito. E aí é, não funcionou. duas coisas, né? Assim, o Irã há décadas apoia é, grupos que cometem ataques contra alvos Aham. americanos, israelenses, contra aliados americanos no Oriente Médio de forma mais ampla. Então, apoia o Hezbollah e vários outros grupos que há anos atacam Israel, por exemplo. E o Irã, devido seu programa nuclear e a falta de transparência, sofre há anos sanções internacionais, não só dos Estados Unidos. Então, um regime bastante isolado e com pouco apoio diplomático, sobretudo no Ocidente. Então, derrubar esse regime seria para qualquer presidente americano um grande legado, né? Então, e o Trump claramente pensa muito no seu papel Aham. na história, muito. É que eu botar a Ele cara no Mount Rushmore. Isso, e tipo, um arco do triunfo em Aham. Washington, bota seu nome. Assim, a gente está vivendo nos Estados Unidos uma situação sem precedentes. A assinatura do Trump agora está nas moedas, no dólar, né, das notas de dólar. O principal centro cultural foi. Eles trocaram o nome, adicionaram o nome de Trump. Ele quer mudar o nome do principal aeroporto internacional da cidade de Aquele Washington. papo de. Você tá falando lá do Roosevelt, que virou o Trump Roosevelt? No, o Kennedy Center. Kennedy. O É. Kennedy Center, que é o principal centro cultural, agora é o Trump Kennedy Center. Trump E aí Kennedy. teve um boicote, porque 97% das pessoas da cidade de Washington votaram
no Partido Democrata. Então houve um boicote. Ninguém mais apareceu. Toda a orquestra falou: olha, a gente não vai tocar mais. Inclusive agora em junho vai fechar. Supostamente por uma reforma. Porque eles quebraram esse centro, entendeu? Eu fui com meu filho para ver uma peça de teatro uma semana antes deles mudarem o nome. Então, assim, e tem um atraso na construção de um túnel em Nova York, porque o governo está dizendo assim: a gente só vai liberar a grana se vocês colocarem o nome do Trump no nome desse túnel. Isso está causando assim, um atraso gigante, afeta a economia de O Nova Jersey. prefeito de Nova York deve estar puto pra Claro, cacete. assim. Então, assim, isso tem uma coisa. É, é um claro sinal de erosão das instituições, porque o Trump se comporta como alguém que está acima das instituições. Porque aquilo não se fazia assim. Nenhum presidente na história dos Estados Unidos pressionava outros a colocarem seu nome nos marcos do país, na infraestrutura. Ou seja, aquilo faz parte de uma obsessão dele de querer se eternizar na memória política americana. Então, assim, essa questão, eu acho que explica em parte porque tem essas ideias mirabolantes de anexar a Groenlândia, porque, querendo ou não, ele gostaria de ser comparado com os grandes presidentes que aumentaram o território dos Estados Unidos ou que venceram grandes batalhas. É um pouco parecido na Rússia. Os grandes líderes russos são esses que mais agregaram território ao Império Russo. O que, em parte, também explica essa obsessão do Vladimir Putin de ser lembrado com alguém que reconquistou parte do espaço perdido no leste europeu. Então tem um pouco esse pensamento imperial do século XIX. Mas não é uma desculpa pra fazer o que ele tá fazendo, então, não. aí você perguntou. Então, tudo bem. Então tem essa situação e... ou seja, eu acho que é importante dizer isso. Criticar a guerra não quer dizer que se apoia o regime iraniano. Sim. Né? Seria fantástico ter uma grande revolução e o surgimento de um regime democrático que respeita as mulheres no Irã. Assim, é um regime depresível, assim, desprezível. Agora, ataque externo, sobretudo do tipo que ocorreu, com essa retórica